Muito bem. Hoje eu tô aqui com fone, mas não é música que vai rolar hoje não, tá? Hoje não é música. O que vai rolar hoje aqui é um react. Vou fazer um react. Faz tempo que eu não faço react, desde os Bible Projects. Um react aqui de um Instagram, de um Stories. Quero dividir com vocês uma coisa que mexeu muito comigo a ponto de eu ter que fazer uma confissão. E a confissão é que eu estava errado. E algumas coisas que eu achei que eu estava certo, eu não estava. Eu vou falar sobre que coisa é essa, já já. É algo que realmente mudou meu pensamento, equilibrou melhor, bem mais, equilibrou melhor meu pensamento. Eu não estou falando isso de equilibrou porque eu quero amenizar, né? Amenizar o fato de que eu realmente internamente entendi que eu tinha alguma coisa para mudar. Falo internamente porque eu não cheguei a botar para fora assim. Então, tem alguns programas gravados que eu dei uma ênfase. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas enfim, eu tava errado sobre alguma coisa e o que me ajudou a mudar isso foi um stories de uma grande amiga minha, Marina Garner. A Marina Garner, ela fez o TCC junto comigo. O esposo atual dela, eu falo atual como se ela tivesse outro esposo, né? O esposo dela é que era nosso parceiro junto no TCC. Então o TCC era a Marina, eu e o Gustavo. Gustavo Assis casou com ela e eles saíram pelo mundo vivendo o sonho de estudar, né? Muito legal, eu gosto muito da história deles. Hoje tem 2 menininhos aí e eles são acadêmicos, estudaram. Eu não sei todos os lugares que eles estudaram, eu sei que o Gustavo está terminando no Boston College agora. Ela se formou também doutora em filosofia da religião, ele também doutor em Antigo Testamento, enfim, eles não param de estudar. E eles têm um podcast que eu gosto muito, um podcast chamado Dá Pra Acreditar? Tá aqui embaixo no link. Já divulguei esse podcast, então agora tá mais do que divulgado agora. É muito bom, muito conteúdo, são muito acadêmicos, é muito legal mesmo. Você vai ganhar ouvindo esse podcast, dá pra acreditar. E aí, uma prova disso é que vocês vão ver hoje aqui, eu vou fazer um react do Stories que ela fez sobre esse assunto que pra mim mexeu comigo e que mudou minha maneira de pensar. Inclusive vai afetar minha vida aqui, minha paternidade, esse momento que eu tô vivendo também. Eu quero dividir isso com vocês porque eu tô com esse negócio na orelha aqui. Vamos assistir juntos aqui. E aí eu vou comentando com vocês, beleza? Vamos lá. Só para nós estarmos na mesma página sobre o que são rituais. Rituais são práticas corporais. A gente usa o nosso corpo em um ritual de forma sistemática, segue uma série de regras, essa forma de mover o seu corpo, e tem um intuito de fazer alguma mudança no mundo. Mais importante é a mudança cósmica, né, espiritual. Então, por exemplo, o judeu, um exemplo dos diversos rituais que eles têm, é a prática de, na entrada do Shabat, do sábado, na sexta-feira, perto do horário do pôr do sol, eles acendem velas, né? De uma certa forma, é um certo número de velas, tem todo um sistema, e eles fazem assim com as mãos para dar a entrada, dar boas-vindas ao sábado, e depois E depois tapam os olhos e vamos continuar assistindo. Então esse é um exemplo de como um praticante judeu, por exemplo, utilizaria objetos físicos, mas também o corpo para simbolizar uma realidade cósmica. Agora, 3 pontos sobre rituais que eu tenho pensado e que são muito falados no mundo acadêmico religioso. Para que servem os rituais, né? Na verdade, o objetivo do ritual ele é muito complexo, depende do praticante, depende da comunidade religiosa, mas basicamente 3 objetivos de rituais. O primeiro é criar comunidade. Quando um grupo de pessoas utiliza os mesmos tipos de objetos e utilizam os mesmos movimentos corporais juntos, ou pelo menos não fisicamente juntos, mas simbolicamente juntos num mesmo período de tempo e tudo mais, isso cria um senso de comunidade. Isso aí não é visto só.
Isso que ela está falando é muito importante, ela vai continuar falando isso aqui, mas, por exemplo, a gente tem na igreja algumas situações que são ritualísticas e que são com esse objetivo aí, de que a gente faça coisas juntos. Né? Quando a gente canta junto, por exemplo, o objetivo é esse. Eu vou deixar ela falar mais, que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, que ela vai dar um exemplo muito legal. Obviamente, em qualquer momento que nós estamos dentro de um grupo grande de pessoas, esse mesmo propósito é utilizado. Então, num jogo de futebol, por exemplo, que todo mundo faz um olé, né? Esse é um jeito de movimentos do corpo criarem um senso de unidade e comunidade que faz muito bem para as pessoas, faz parte do nosso mecanismo cerebral de a gente ter uma certa euforia quando juntos temos um mesmo propósito e utilizamos nosso corpo de formas muito parecidas. Dança é um ótimo exemplo disso também, né? Mas dentro da comunidade judaica, isso traz um senso de propósito comunal, né? Em que todos estão utilizando o seu corpo no mesmo horário, no mesmo momento, da mesma forma, e criando assim uma comunidade que tem o mesmo intuito, o mesmo objetivo. Então isso é muito legal, porque quando ela citou ali o exemplo dos jogos, né, de coisas ali que a gente vai no estádio, por exemplo, e vê pessoas fazendo a mesma coisa juntas, isso dá uma noção muito legal de comunidade, isso dá uma conexão quase transcendental entre as pessoas, e além de unificar também. Então, por exemplo, quando você canta de todo o seu coração e tá todo mundo junto cantando de todo o coração, junto com vocês ali, isso mexe com todo mundo, não mexe só com você. Você consegue afetar o outro, porque ele está sentindo mesmo que você está sentindo aquilo, e o que ele está sentindo passa para você também. Então, isso é muito legal. Para mim, o ritual sempre serviu para isso. Especificamente, para mim era isso. Para mim o ritual era para a comunidade. Então esse item número 1 que ela colocou aqui, para mim sempre encaixou muito bem. Para mim ritual é para isso. Na verdade, para mim a função do ritual era só essa. Não só essa, mas essa específica e principalmente. As outras que ela vai mencionar, inclusive, aqui, eu não tinha tanta noção. Mas essa, para mim, era que fazia sentido. Por isso que a gente tem plataforma. Já até falei disso em Biblecast também, em Belincados. Por isso que a gente tem tinha, né, aquele movimento. O objetivo era esse, era atrair as pessoas a uma sensação de que estamos todo mundo participando junto. A plataforma não é um bom exemplo, não. Eu vou falar melhor desse exemplo mais tarde. Mas quando a gente faz as coisas, todo mundo ajoelha junto, enfim. Só dando um exemplo aqui em cima daquilo que ela está falando. Mas vamos deixar ela falar, que ela vai falar coisas bem legais aqui. Vamos lá. Segundo motivo. Segundo objetivo de rituais é criar uma realidade externa. Rituais, para a maioria das religiões, têm o objetivo de, ao fazer isso com o meu corpo e com esse objeto, sistematicamente, da forma como deveria ser feita, ela vai criar uma mudança, esse ritual vai criar uma mudança no mundo, no universo, no mundo espiritual, no mundo físico, que vai ser realizado através do que eu fiz, né? Então, de forma muito clara, isso é visto ao você, por exemplo, os judeus irem lá no Muro das Lamentações e fazerem aqueles mesmos movimentos com o corpo, falando as mesmas coisas. Aquilo vai criar uma realidade de a libertação do povo judeu e a reconstrução do templo, onde hoje é o Domo da Rocha. Então, o que eu entendo dessa parte é que ela está falando que isso reforça, ensaia algo que a gente quer que aconteça. Então, uma coisa é você querer que uma coisa aconteça, só com a sua vontade, o seu querer, né? E a outra é você colocar o seu corpo para fazer parte desse desejo que essa coisa aconteça. Então você está alterando a realidade no mundo externo. Você vai chegar lá porque você está provocando muito mais do que você estaria simplesmente só pensando, eu quero muito que... vou dar um exemplo aqui, eu quero muito que a minha igreja se reavive. Ok, ora por isso, beleza. Outra coisa é quando você fala assim, cara, toda vez que eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu tiver errado também, Marina, me corrija.
Mas outra coisa muito mais poderosa seria se eu falasse assim, cara, eu vou criar um rito em cima disso, e de maneira com o meu corpo, ou de maneira prática, ou de maneira visível, para que outros possam ver também, eu vou dar esse sinal de que eu quero que a minha igreja se reavive com isso. Vou dar um exemplo. Eu vou sempre, toda vez que eu chegar na igreja, vou dar um exemplo tosco, porque eu não me preparei para falar isso daqui, né? Vou me ajoelhar ali e vou orar ajoelhado toda vez que eu chegar na igreja. Por que o fulano não ora ajoelhado toda vez que ele chega na igreja? Um dia você explica por quê. Então todo mundo vai olhar e vai falar assim, ó, tá pedindo reavivamento para nossa igreja. Eu vou pedir também, vou participar disso também. Entende como você começa a afetar o mundo externo quando você se compromete de verdade com o corpo, não só com a alma, mas com o corpo também, aquilo que você quer que aconteça, né? Então, é isso que eu estou entendendo dessa fala dela aqui, e essa foi uma reflexão que eu achei interessante, porque eu não tinha feito essa conta. Eu não tinha feito essa conta ainda. Quando ela mencionou a questão do muro da lamentação e etc., eu entendi como que isso faz realmente sentido. Principalmente no contexto de comunidade também. Mas independente dele, na maneira como eu realmente vou lidar com a realidade. A realidade não é falar, eu quero, eu gostaria, eu desejo. A realidade é tomar ação. E com isso você está tomando uma ação. O que eu posso fazer pelo reavivamento? Não posso fazer nada, não posso pegar uma nave espacial e ir lá no céu buscar o reavivamento. Não tem como. Não tem nada que eu possa fazer. Mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou transformar isso numa ação para que isso interfira na realidade. Achei muito interessante esse conceito aí. Vamos continuar, vamos ver o que mais a gente tem aqui para ver nessa situação. E finalmente o terceiro objetivo é transformar algo internamente, não agora só externamente, mas internamente. Através do ritual, eu me aproximo de Deus. Através do ritual, algo acontece no meu interior, seja o senso de contrição, arrependimento, o senso da presença de Deus. Esse é um objetivo bem mais espiritual, como a gente diria, né? E muitos judeus não são espirituais e, portanto, esse terceiro objetivo já não é importante para muitos judeus. Mas para muitos judeus também, que são extremamente espirituais, extremamente creem nas doutrinas judaicas, né? Essa é uma parte bem essencial, fazer uma transformação interna no crente. Então, essa parte do ritual também, eu achava que não, tá? E aqui tem uma transformaçãozinha na minha visão, porque eu pensava assim, cara, o que eu faço do lado de fora, assim, com o meu corpo e tal, ajuda, mas não... eu comecei a chegar num nível já que você começa a fazer as coisas de maneira tão desconectada, e você não percebe mais que está desconectado. E não percebe que está desconectado, e uma das formas de você tornar isso conectável, principalmente nos dias de hoje, né, com redes sociais, de você aprofundar sua relação com aquilo, é você tomar uma atitude física, uma atitude ritualística. Então, vou dar um exemplo da oração. Você pode orar em qualquer lugar. Sempre creio nisso, e todos cremos nisso, Marina crê nisso também. Você pode orar no banheiro, você pode orar tomando banho, você pode orar dirigindo, você pode orar a hora que você quiser, fazendo o que você quiser. Mas é muito diferente quando você para fazer uma oração e ou você tem um cantinho de oração, que você sabe, ali é o lugar onde eu vou parar a minha vida para gastar aquele período ali me concentrando em falar com Deus. Entende como isso é diferente? Entende como eu consigo viver uma vida cotidiana, fazendo um monte de coisas, e eu digo que eu estou orando, ou eu estou realmente orando, mas é muito diferente quando eu crio um ritual. É diferente quando eu começo o dia, eu crio um ritual, um hábito, né? Começar o dia falando com Deus, ou terminar o dia falando com Deus. Esses momentos aqui, eles vão se tornar momentos especiais, porque são momentos de maior concentração da minha parte. Então, só para dar um exemplo para vocês aqui, quantos aqui nunca estiveram orando, eu sempre dou esse exemplo, estiveram orando e se perderam na oração e quando viram estavam dormindo, estavam falando outra coisa, estavam escrevendo receita, falando receita de bolo, estavam contando de 1 a 10, enfim, se perdeu totalmente da oração que estavam fazendo, né? Então, isso acontece.
Quando você começa a orar em voz alta, esse tipo de dificuldade desaparece. Então você vê que o que eu faço reforça o que está acontecendo aqui dentro. Então, às vezes, eu fiquei muito aqui dentro. E comecei a achar que o ritual não precisava do ritual. O ritual é só para a comunidade, para quando eu estou junto com todo mundo, a gente participar junto e tal. Mas na minha vida pessoal mesmo, não precisa de ritual, não. Eu falo com Deus aqui o tempo todo e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a sentir falta de ter uma conexão tão boa quanto eu tinha quando certos rituais aconteciam, sabe? E aí, quando ela falou isso de transformar o interior, eu falei, cara, isso transforma o interior mesmo. Porque se eu tenho uma conexão fraca com Deus, quer dizer, meu interior está com problema. Certo? Então eu preciso restaurar essa conexão. E se o rito me ajuda nesse processo, ótimo. Se falar em voz alta ajuda nesse processo, ótimo. O que quer que seja, se achar um cantinho, ou o que quer que seja, isso vai me ajudar no meu processo interior. E isso fez bastante sentido para mim. E eu entendi, comecei a olhar e avaliar os rituais que eu vivenciei quando eu era criança, no meu crescimento, né, na minha vida, quando eu fui criado com meus pais, etc., minha vida religiosa. E eu fui percebendo que esses rituais tinham muito mais valor do que eu imaginava, do que eu pensei. Do que eu cheguei a descartar meio que eles. Aqui está a maior das transformações. Eu cheguei meio que a descartar totalmente rituais. Eu me tornei uma pessoa incapaz de ritualizar comigo mesmo. Incapaz. Eu não conseguia, porque eu achava uma besteira. Achava vão. Não preciso ritualizar. E eu acho que nesse ponto eu preciso fazer uma correção de rota. E eu preciso entender que há valor, sim, no meu crescimento pessoal, interior, na minha relação com Deus, há valor, sim. Há espaço, sim, para rituais. E por isso que eu achei muito interessante. E por isso que eu estou dividindo isso com vocês aqui. E não acabou não, tem bastante coisa ainda, tá? Vamos aprender bastante hoje, vamos embora. Opa, apertei o botão errado aqui. Bora lá. Finalmente, o que eu vou dizer é que muitos cristãos protestantes, como eu e a comunidade em que eu participo de forma religiosa, têm muita suspeita de rituais, porque acham que simplesmente fazer algo de forma repetitiva, sempre da mesma forma, sempre as mesmas orações, as mesmas palavras, os mesmos movimentos corporais, não conduzem a uma religiosidade sincera. Então, a questão da sinceridade é uma coisa muito importante para cristãos protestantes. E por isso, esse evitar de rituais que, na percepção protestante, não são sinceros. Exatamente, Marina. É exatamente isso. Foi por isso que eu rompi com eles. Porque eu falei, cara, eu tô cansado de ver a igreja fazer sempre as mesmas coisas, isso é só ritual. Ninguém tá pensando, ninguém tá sentindo, a significância do troço não tá ali. Tá só, levanta porque tem que levantar, canta porque tem que cantar, ajoelha porque tem que ajoelhar, faz porque tem que fazer, e é isso. Eu cansei de ver isso, ao ponto e aí são os extremos que a gente viu e que a gente rejeitou. Então eu rejeitei isso completamente porque eu falei, tem gente que reduz isso à religiosidade, que acha que a religiosidade é só isso. É fazer essas coisas, é ter os ritos, é só o rito. Aí, em compensação, não muda na vida, continua sendo egoísta, continua sendo altivo, continua sendo arrogante, continua sendo orgulhoso, continua sem perdoar, mas faz todos os rituais bonitinhos, né? É sepulcro caiado, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Não adianta. Fica fazendo essas coisinhas aí, mas por dentro não tem significado, não tem sinceridade, não tem... É Deus que é adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós perdemos esse negócio de espírito e verdade. Tava tudo bagunçado. Então, eu falei, eu vou pro espírito e verdade. E abandonei o rito. Mas eu acho que eu posso estar em espírito e em verdade e ter o rito. Aqui está a correção de rota, né? E a razão é realmente a gente estar rejeitando o mau uso dos ritos é que assim, o ser humano tem esse dom de tudo que ele tem o dom de Midas ao contrário, né? Tudo que o Midas tocava virava ouro, tudo que o homem toca vira cocô. Então a gente consegue
pegar as coisas boas de Deus e transformar numa coisa ruim. Então, a questão dos rituais é uma coisa parecida com essa. E aí, eu rejeitando o que a gente fez dela, eu acabei completamente cortando ela da minha vida, enquanto que, quanto mais eu via crente se apoiar nos rituais, mais eu ficava com asco dos rituais. Sabe, gente que fala com vozinha de crente? Nossa, isso me deixa louco. O cara fala assim com você, normal, pá. Chega na hora de orar, ele muda a voz. Senhor, nós estamos aqui agora, buscando a tua presença. Quem é que fala assim? Esse cara tava falando comigo agora há pouco, ele não fala desse jeito. Sabe? Ou então, voz feminina, né? A pessoa fala, em relação, e eu tô, meu Jesus, por quê? E aí eu vejo isso como falsidade, né? Entendo a noção de que estamos entrando na presença de Deus e que isso pode mudar até a nossa entonação, beleza. Mas essas coisas passavam do limite para mim, isso me deixava muito, né? Ou a pessoa achar que Deus está aqui porque a música que está tocando é a música que ela gosta de ouvir. Aí ela fala, não, Deus está aqui porque olha, e a gente está cantando todo mundo junto e sentiu esse negócio, sabe? Aí reduz tudo a emoção, ao sentimento. Inclusive, Marina é doutora exatamente de filosofia da religião, especificamente filosofia das emoções. Então, ela está na área dela quando ela fala disso aqui. E aí, ao ver essas coisas, isso me causa repugnância. Eu falo, não, isso aí não é de verdade, não. A pessoa sai, depois faz um monte de coisa nada a ver, e trata os outros mal, e depois vem aqui, ai, Senhor, a tua presença. Entendeu? Nossa. Então, sim, a maioria dos cristãos protestantes vem, ainda mais tem outro problema aí também, eu acho que ela não vai mencionar, mas assim, os cristãos protestantes costumam não se alinhar com os católicos, e os católicos têm um alinhamento ritualístico muito grande, né? E parte da reforma protestante foi romper com os rituais que diziam sacralizar. A gente agora, como protestante, a gente crê que o que sacraliza não é o ritual, o que sacraliza é realmente a graça de Deus, é buscar a Cristo ali. Então não é o ritual que vai sacralizar. Então tem também esse ranço que vem aí dessa cisão que aconteceu do período protestante, né? Vamos continuar a aprender aqui com a Marina. Vamos lá. Mas aqui eu vou colocar minhas próprias cartas na mesa e eu acho que a gente fala sobre isso em algum episódio. Eu acho que a gente tem um episódio sobre rituais, eu já não lembro mais. Bota as cartas na mesa. Eu vejo muito valor em rituais, especialmente pelo primeiro e terceiro motivo que eu dei para rituais. Eu, pessoalmente, tenho suspeitas do segundo motivo, mas eu acredito que rituais são uma forma maravilhosa de criar comunidade, de criar um senso de propósito para uma comunidade cristã e para produzir mudanças internas em nós. Nós podemos, dentro da nossa própria realidade, criar rituais significativos e sinceros que vão fazer realmente uma enorme diferença para a nossa espiritualidade. Então, vou te incentivar hoje a fazer isso. Crie algum ritual ou continue em algum ritual que você já tem para criar esse senso de comunidade, para criar o senso de mudança no exterior e interior. Então, na verdade, ela fez uma série de vídeos sobre rituais em dias diferentes. Então, esse aqui foi o dia que ela ia dar uma aula, e antes de entrar na aula, que a aula era sobre judaísmo, ela resolveu fazer isso aí dentro do carro e passou essas ideias aí pra gente, né? Então, ela deixou ali a opinião dela, ela disse o que ela acha, eu disse pra vocês aqui o que eu acho também, e aí ela depois deu continuidade num outro dia sobre esse assunto. E aí eu quero assistir com vocês aqui. Eu confesso que eu não vi esses stories aqui. Eu vou assistir pela primeira vez junto com você. Então o react vai ter totalmente react, porque ela não tinha salvo isso aqui ainda. Quando eu fui assistir, não estava mais. Eu tinha perdido os stories, já tinham passado. E agora ela salvou isso no destaque, então eu consigo assistir. E aí eu não tive tempo de assistir. Eu baixei e falei, vou assistir junto com o pessoal. Então nós vamos assistir junto essa parte aqui. Vamos lá. Vou aproveitar para gravar mais stories, porque a gente não tem conseguido tirar tempo para gravar mais episódios e a gente achou que o ano ia ser diferente, a gente ia conseguir tirar tempo, mas a realidade é que a vida tá complicada e a gente não tem muito tempo assim, só nós dois, e quando a gente tem, a gente quer aproveitar para ficar só nós dois, ao invés de criar um novo episódio. Mas vamos lá para mais stories pra gente conseguir conversar sobre
assuntos sem que outros episódios estejam sendo gravados. Eu falei na outra semana sobre rituais e eu quero continuar falando sobre rituais. Algumas pessoas responderam pedindo mais informações, mais ideias para compartilhar, então aqui vai mais algumas ideias. Uma ideia bem interessante para mim é o fato de como o protestantismo ele se distanciou dos rituais, né? O catolicismo até hoje a gente vê uma forte tendência a criar rituais, a permanecer em rituais já de séculos, né? Enquanto que o protestantismo mais e mais, não tanto no seu início mesmo, mas mais e mais foi se distanciando de rituais. Comentamos um pouco aqui, né? O desejo... Não sabia que ela falava disso. Reformadores, pessoas da reforma protestante, de se distanciar cada vez mais de rituais, era justamente por aquilo que a gente conversou sobre rituais serem vistos e nomeados como algo que não incluía sinceridade. Você faz simplesmente aquele ato com o seu corpo, sem necessariamente a sua mente estar envolvida ou a sua intenção estar envolvida no processo de ritualização. Então, o que isso quer dizer? Cada vez que você, por exemplo, entra numa igreja católica e você faz o sinal da cruz e tal, coloca a mão na água e você faz aquilo lá, não necessariamente você precisa ficar pensando, agora eu estou na casa de Deus, eu vou fazer o símbolo da cruz porque eu sou completamente dependente de Jesus para minha salvação, etc. Então ela está falando aqui do mecanismo da operação, né? Às vezes a gente transforma os rituais em mecanismos e isso está acontecendo em mecanismos, não, em movimentos mecânicos, mecanismos também. E isso acontece muito no Brasil, né? Muito no Brasil. O Brasil, porque é um país que era, na sua maioria, católico, ele tem esse negócio, né? Eu já vi várias pessoas passar na frente da igreja ali e tal, e dar o sinal, e às vezes a pessoa... Às vezes o cara é um bandido, né? E ele acha que ele tem o direito de achar que tá... Não, ele tem o direito, mas enfim, você entende, né? Ele presta continência para Deus quando passa ali perto da frente da igreja, mas não tem nenhum respeito por quem Deus é ou pelo que Deus pede, né? Mas presta continência quando passa na frente. Então, só um exemplo aqui de como isso pode sonar mecânico. E é disso que ela está falando aí, né? Vamos ver. Processo, como é muito comum fazer em qualquer coisa que envolva seres humanos, a gente joga fora tudo, inclusive o ruim e o bom, tudo junto, né? Existe uma expressão em inglês que você joga a água junto com o bebê junto com a água da banheira. Então vai tudo junto, né? Então o evangelicalismo em particular e muitas outras denominações protestantes como o Adventista do Sétimo Dia se distanciaram de tal forma do ritual que não existe, assim, pelo menos intencionalmente, qualquer ritual religioso no processo de adoração a Deus dentro da liturgia. Enfim, falar liturgia já é falar ritual, mas dentro do processo de adoração a Deus em igrejas evangélicas e muitas igrejas protestantes. Ou seja, exatamente um pouco do que eu estava fazendo também. Aliás, na minha experiência pessoal, fiz isso comigo mesmo. Então a gente joga fora a água suja com o bebê dentro. E aí a gente elimina todos os rituais. Ritual não serve para nada, ritual é absurdo, por causa de todas essas questões que a gente acabou de comentar aqui até então, né? Então, essa realidade, é interessante ver isso, né, acontecer. Como que é a evolução das coisas e como que Deus ele vai caminhando com a gente, né? Porque a gente começa, pelo menos a minha geração Biblecast aí, começa a rejeitar o ritual, porque não vê sinceridade, não vê espírito e verdade nele, né? E uma vez que ela se distancia disso, ela vai para onde? Ela vai lá para o outro lado. Então não tem ritual nenhum. Daí ela começa a sentir falta disso, fala, tem alguma coisa faltando aqui, não está funcionando direito esse negócio, né? E aí agora nós estamos, essa mesma geração começa a descobrir, tem um valor sim, calma aí, vamos reequilibrar as coisas. Então, no fim das contas, e para mim tem sido muito positivo esses vídeos da Marina, porque ela acabou de fazer, porque eles estão trazendo a gente de novo para um ponto de equilíbrio.
E assim, estamos começando uma conversa, né? Estamos começando uma conversa, não quer dizer que as coisas agora vão se resolver, mas está começando uma conversa e a gente está entendendo que o ritual tem o seu valor desde que ele tenha realmente essa busca sincera por aquilo pelo qual ele existe. Então essa conversa começou a acontecer, eu queria dividir essa conversa com vocês, por isso que eu trouxe aqui. A gente não vai assistir todos os vídeos que ela fez, até porque eu quero deixar alguns para você ir lá assistir no stories dela, lá para você assistir no Instagram deles lá, não dá para acreditar, tá bom? Mas eu vou até o comecinho das perguntas que ela começa a responder aqui, e aí eu paro. Mas eu vou continuar mais um pouquinho aqui com vocês, tá? Até porque eu quero ver isso aqui, eu vou ver com vocês aqui. Por que eu digo que nesse processo os evangélicos e alguns protestantes jogaram o bebê junto com a água da banheira? Porque nesse desejo de se distanciar de rituais religiosos, se foi para o outro extremo. Tudo que é religioso precisa ser completamente natural, orgânico, precisa ser algo que acontece na hora e você espontâneo. Fala, por exemplo, a oração, né? É um ótimo exemplo disso. O ritual católico é que você faça uma oração que é memorizada, sempre da mesma forma, de preferência as mesmas palavras, nos mesmos horários e tudo mais, né? Porque as palavras são sagradas nesse contexto. Nós evangélicos já fomos para o outro extremo. Não é a palavra que é sagrada, é a ideia. Qualquer ritual de oração que é ritualístico, ele não é sincero. Porque quando a gente depende de uma religiosidade orgânica e espontânea, a gente depende da nossa própria vontade para aquilo acontecer. O que eu quero dizer com isso? Nossa, eu já sei o que você quer dizer com isso. Eu já sei. Sensacional. Exatamente. Exatamente. Porque se eu sou espontâneo e se eu sou natural, eu só vou fazer quando eu estiver sentindo a vontade natural e espontânea. Mas pode acontecer de eu ficar uma semana sem ter essa vontade espontânea, principalmente quando eu estou enfiado nas redes sociais, né? Aí realmente pode ser. Depois de assistir 52 episódios do Netflix, eu não tenho a vontade de ser espontâneo. Talvez. Então, é por isso que é importante você ter isso aí. Eu tô assistindo com vocês aqui, tá? Eu vou ficar até quieto porque eu tô adiantando coisa que depois ela acaba falando, mas eu sei, eu entendi. Eu já entendi tudo. Quer dizer que na minha vida religiosa, eu só vou orar quando eu sentir vontade de orar. Eu só vou participar de coisas religiosas, de ler a Bíblia, de ir para a igreja, ou a forma como eu louvo a Deus, quando os meus desejos se alinharem com as minhas intenções, tá? Então, eu preciso estar com vontade de orar. Eu preciso estar com vontade de orar para aquela oração acontecer. Eu preciso estar com vontade de louvar a Deus para aquele culto ser feito de qualquer forma, para eu ir para a igreja, para eu participar de uma adoração, né? Então, eu acredito que esse distanciamento do ritual fez com que toda a carga da responsabilidade religiosa dependesse do nosso estado emocional e mental daquele momento. Eu preciso estar com vontade. Que é uma estupidez da nossa parte. Claro. Não faz sentido, gente. Vamos lá. As coisas boas da vida requerem disciplina, né? E eu vou dar um exemplo. Ter amigos é muito bom. E requer disciplina, você está sempre falando com eles para você não perder o contato, para você não se distanciar dos amigos. Né? Requer disciplina. Tudo requer disciplina. Tudo que é bom requer disciplina.
Então faz todo sentido isso que ela está falando aqui. Nossa, muito bom mesmo. Vamos ver o que mais. O que o ritual faz? O ritual habitua o nosso corpo e, por consequência, a nossa mente a participar frequentemente, ritualisticamente, daquele processo de adoração. Mesmo que a minha vontade e meu desejo não estejam alinhados com essas práticas, né? Então, quando a gente ritualiza uma coisa... Fala, Jesus! Fala com a gente! É isso! Caraca! Olha só, o nosso cérebro, ele funciona assim. Você imagina um matagal, e aí você tem que abrir um caminho ali, uma picada, certo? Abre o caminho no facão ali, cria uma picadinha, aquela picadinha que a gente anda assim, que tem aquele caminhozinho no chão, sabe? Você abre a picadinha. Quanto mais gente anda naquela picadinha ali, maior ela fica, mais visível ela fica, menos nasce coisa ali, e aí vira um caminho para sempre. O nosso cérebro funciona igual. Quando a gente cria um hábito, ele cria esse caminho no nosso cérebro. E esse caminho, ele fortalece, para ficar muito mais fácil você andar naquele caminho novamente, entende? Então, quando você constrói um hábito, isso é muito importante para a nossa disciplina, para o nosso domínio próprio, é a gente construir um hábito. Então, e todo mundo aqui quer construir um hábito de estar na presença de Deus, quer construir um hábito de buscar Deus todos os dias. Então, o ritual, ela está dizendo, facilita a criação desse hábito. Porque se eu faço todo dia de um jeito diferente, é muito mais difícil criar o hábito, porque todo dia eu estou fazendo um caminho, tá indo para o mesmo lugar, mas é um outro caminho. É o mesmo lugar para um outro caminho. Agora, quando eu pego sempre a mesma rota, muito mais fácil de criar o hábito. A gente sabe que com 30 dias, 40 dias, a gente consegue criar um hábito que vai embora. Tive hábitos na minha vida que eu perdi. Eu tive claramente hábitos que eu perdi e que eu tento reconstruir, dá um trabalho e tem hábito que até hoje eu não consegui reconstruir. Então, o ritual ajuda nessa construção do hábito. Muito bom. A gente está habituando o nosso corpo a responder de certa forma naqueles mesmos horários, daquela mesma forma, etc e tal, né? Então, agora eu já não dependo do meu desejo pecaminoso e que, assim, de acordo com a Bíblia, quer o que não deveria querer, né? Quer o errado em vez do certo, quer se afastar de Deus ao invés de se aproximar de Deus. Então, quando a gente ritualiza a nossa vida religiosa, de alguma forma, eu não estou dizendo que tudo deveria... Então, quando a gente Claro, equilíbrio. ritualiza a nossa vida religiosa, de alguma forma, eu não estou dizendo que tudo deveria ser ritualizado, mas quando de alguma forma eu ritualizo, eu habituo o meu corpo a responder de certa forma naqueles horários, daquela forma específica, e assim eu já não preciso mais ter vontade. É a mesma coisa que coisas como escovar os dentes, como tomar banho, dá vontade? Às vezes não dá, mas como ele está ritualizado, ele está habituado, eu faço mesmo que eu não tenha vontade. Vamos ver se eu consigo. Perfeito. Ok? Tá dito. Eu vou terminar por aqui. Calma aí. Deixa ela rodar esses aqui, porque esse aqui tem umas perguntas que fizeram para ela. Eu achei muito interessante. Mas vou deixar você terminar de ver isso Responder algumas perguntas sem no Instagram. eles me interromperem. Mas, com certeza, eu acho que as festas anuais do Antigo Testamento são um ótimo exemplo de rituais, né? Inclusive, a ideia de se afastar de ritualização, de rituais, vai completamente contra boa parte do Antigo Testamento, né? Então, você não reconhecer a importância de rituais é não reconhecer que Deus é o autor dos rituais dos israelitas no Antigo Testamento. Não só anuais, como semanais e diários. Deus estabeleceu uma série de rituais para o povo estar constantemente em contato com Ele, constantemente lembrando de Deus e fazendo Deus parte de cada momento do dia, da semana e do ano. Vamos ver se eu consigo. Então, quando a gente vai jogar os rituais fora, a gente tem que lembrar quem foi que estabeleceu os rituais. Então, o equilíbrio não está em só fazer o ritual ou fazer do teu ritual a religião. E não está em jogar o ritual fora. A gente tem que combinar essas coisas, elas são importantes. Né? E
eu sou muito não ritualístico, como eu falei para vocês. E eu tenho certeza que isso incomoda, por exemplo, algumas pessoas que esperam de mim um certo comportamento ritual que eu não ofereço. E eu não ofereço pelas razões que a gente já discutiu aqui. Mas eu estou errado em não permitir que dentro da espontaneidade... Não, deixa eu trocar a palavra espontaneidade. Que dentro da adoração real, verdadeira, que eu realizo, não haja rituais, né? Eu acho que ela matou a pau aí quando ela lembrou a gente que sim, os rituais foram começados por Deus. E até eu lembrei de um sentimento que eu tive assim que eu comecei a questionar os rituais, que eu falei assim, por que Deus inventou essas coisas? Sabia que ia dar problema? Sabia, Deus sabia. Pai, a gente vai começar a bagunçar isso aqui como a gente bagunça todas as coisas. Deus não deixa de fazer o que tem que ser feito só porque ele sabe que a gente vai bagunçar, ele faz. Então, tá aí. Ele que deu início a isso, né? Ela falou que ia fazer sem interrupção dos filhos, mas claro que não vai rolar, né? E falando sobre filhos, também isso me trouxe uma coisa muito importante sobre educação de filhos, né? Porque eu sempre tive essa visão, não me pergunte por quê, não é teologia, é a opinião do Diego, é sentimento do Diego. Não tem nada de teologia, não assina embaixo com isso aqui não. Mas eu sempre olhei Deus tratando o povo de Israel, no período do Antigo Testamento, como um pai. E aí a relação é muito mais de pai e filho, por isso que tem mais disciplina, por isso que tem mais regrinhas para seguir, etc. Porque ele tá criando um povo para pensar mais tarde. Quando Jesus chega, ensina eles a pensar. Moisés falou isso aqui para vocês. Vamos pensar um pouco além? Vamos agora, que vocês estão grandinhos, né? E eu acho muito importante para os filhos a disciplina. Criar hábitos e rituais para eles é muito importante, porque é importante para a mente humana e é importante para o crescimento, para a educação do ser humano, né? Então vamos lá. Existe, se eu estiver errada, mas até onde eu saiba, nenhum. Rituais judaicos não têm continuidade no cristianismo, principalmente por, né, no segundo século, terceiro século, existia um distanciamento muito consciente da comunidade cristã, da comunidade judaica, por causa da perseguição contra judeus, depois da conversão de Constantino e tudo mais. E depois, ainda mais exacerbado nas perseguições subsequentes, Segunda Guerra Mundial. Então, acho que a gente fala isso em algum podcast, que existe um distanciamento bem claro. E, junto com isso, um distanciamento de qualquer ritual judaico. Isso muda um pouco dentro do Adventismo Sétimo Dia, que procura, às vezes, incorporar alguns rituais judaicos no sábado. Eu sabia que essa pergunta ia surgir e, assim, esse é um grande perigo dos rituais, né? Você constitui rituais que passam a não fazer sentido. Ou, mais comum do que isso, você fazer rituais que você não sabe que são rituais e que, portanto, não tem sentido porque você nunca parou para pensar a respeito deles. Esse é o problema que está acontecendo em Isaías, capítulo 1, né? Que Deus chama a atenção dos israelitas porque agora aqueles rituais que Deus colocou para que eles chegassem mais perto de Deus, de repente se tornaram coisas mecânicas que não têm significado nenhum. Então, tem duas coisas, eu acho, 2 ou 3 coisas que eu sugeriria para que isso não aconteça. Evangélicos, adventistas, cristãos fora da denominação católica ou metodista ou luterana, que têm rituais bem estabelecidos pela igreja para serem feitos, a gente precisa, de forma independente, constituir nossos próprios rituais, né? Então, a primeira coisa para não permitir que a adoração se transforme em um ritualismo sem significado, é você identificar na sua vida pessoal e na igreja quais são os rituais que estão sendo feitos, né? Os que são implicitamente rituais. Então, por exemplo, quando você entra na igreja, o que é que acontece toda a liturgia? O que é que acontece toda vez na igreja que você sabe, já espera aquilo ali? Aquilo lá é um ritual. Só que a sua igreja, se ela é evangélica, ou algum tipo de protestantismo, ela não vai admitir que aquilo é um ritual. Minha voz voltou.
essa é a parte muito importante do que a gente está aprendendo aqui, porque ela vai falar sobre as dicas, né, para a gente não permitir que a nossa adoração se transforme no ritualista. A primeira coisa que ela está falando é identifica o que é ritual e o que não é. Ela não vai admitir que é um ritual, mas ela também vai admitir que a igreja, o culto não acontece sem aquilo. Então é um ritual. Então, identifique quais são os rituais da tua vida pessoal, quais são as coisas que tu faz todo dia, toda semana. E quais são as coisas que na igreja são ritualizadas já, né? E aí, a partir do momento que você identifica que aquilo é um ritual, aí você enche aquilo, inunda aquilo com significado espiritual. Então, se a tua igreja, toda vez que, o pastor entra, a igreja se levanta, né? Isso é um ritual. Ou o que eles chamam de o pessoal que vai lá na frente, né? Entra e todo mundo se levanta. Por quê? Cara, eu gostei muito dessas palavras, eu tenho que dar um destaque para elas aqui. Inunda, encha o ritual de significado. Caraca, muito bom, é isso. Então, não é para jogar o ritual fora. Faz ele ter valor. Faz ele ter significado. Inunda, encharca ele de significado espiritual. Para que ele faça sentido, para que ele esteja ali para construir um hábito, para que ele esteja ali para ser uma força para a comunidade, para que ele esteja ali para alterar a realidade, para que ele esteja ali para te mudar quem você é internamente. E encha esse negócio de significado, né? Então, já que a igreja não define aquilo ali como ritual, apesar de ser um ritual, então você individualmente tem que colocar significado espiritual naquilo. Por que eu estou me levantando? E toda vez que eu me levantar, então, eu vou pensar no significado daquele ritual, né? Então, esses são os dois passos que eu falaria. Identificar quais são os rituais na tua vida, na vida da tua igreja. Colocar significado naquilo se já não tem significado. E tentar periodicamente reavaliar, esse é o terceiro passo, tentar periodicamente reavaliar se aquele é um ritual vazio, que é o que Deus está criticando em Isaías capítulo 1, né? Se aquilo é um ritual vazio ou se continua tendo significado religioso para ti. Ou seja, aquilo te aproxima de Deus de alguma forma. Muito bem, gente. É isso. Eu quero terminar só dando um exemplo de rituais que ela deu aqui. E aí, com isso, eu vou concluir. Eu vou ter que responder isso muito rápido. Tem várias coisas que eu tô testando e tô tentando colocar em prática na minha vida. O que é, assim, de praxe de muitos da minha denominação, né, é fazer o culto matinal. Então, como é que eu faço isso de uma forma ritualizada? Eu sempre faço o culto no mesmo horário, no mesmo local, no mesmo canto do sofá, e tem a mesma sequência, né? Então, apesar de ser algo que é imbuído de significado, porque a minha leitura da Bíblia, a minha leitura de meditação, minha oração, ela é muito sincera, né? Ela é imbuída de muita sinceridade. Existem fatores ritualísticos que permitem que o meu corpo seja habituado àquilo sempre acontecer no mesmo horário, no mesmo local e tudo mais. É isso. Gostei muito desse exemplo que ela deu, porque é alguma coisa que toca a todos nós e dá para você fazer esse movimento, dá para você criar o seu ritozinho ali para você passar seu tempo com Deus. Eu nunca tinha visto isso como ritual, mas acabou que eu tinha um tipo de ritual também. Preciso reforçar ele e melhorar ele para ele me ajudar ainda mais. Agora que eu estou mais consciente, ele vai me ajudar ainda mais a acertar algumas coisas que eu quero acertar que envolvem esse horário matinal aí. Como, por exemplo, ter sempre o mesmo horário é uma coisa que eu nunca fiz e que eu preciso mexer nisso. E no canto da minha cabeça sempre estava essa ideia de que eu tinha que conseguir organizar isso de um jeito no calendário para poder caber sempre no mesmo lugar. Enfim, queria dividir isso com você, gostei demais. Infelizmente, 50 minutos de novo, gente, mas não esquece de comentar o que você achou de tudo isso, o que você foi assistindo, você foi tendo ideias, o que você pensou, deixe seus comentários aí para eu saber, porque é muito legal ver os feedbacks de vocês e saber onde é que vocês estão, o que vocês estão achando, o que vocês pensaram disso, e se tem valor para você, envia para seus amigos, compartilha, e eu vejo vocês no próximo episódio.